Olá, bom dia. E o dia? O dia é o dia, né? E são 6h15 da manhã de uma terça-feira, do dia 30 de agosto de 2022. E vamos seguir conforme Deus estar a me pedir. E o que seria? Seria coisas do tipo: quanto custa? Quanto custa para a gente se definir? Depende. Depende. Há coisas que, puxa vida, quem pediria isso para mim? Mas Deus disse, custo e benefício, minha filha. A gente tem que, de fato, pensar assim. Então eu fui digerir. Se não era todos os dias que a gente poderia seguir com coisas santas. Mas o que são coisas? Essa é a questão. A questão é: devo eu de fato pensar? Mas tem tempo para pensar? Eu poderia com Deus falar: Senhor, Deus de amor, todo-poderoso, meu esplendor. Mas Deus me disse: não tem tempo. Não há tempo. Quer dizer, vamos pegar um andor. Aí eu estava mesmo. Eu disse: olha, eu vou me entregar. Eu vou entrar e vou de fato falar. Olha, quer dizer, santo, mas como é que eu vou me entregar? Eu teria que de fato falar: gente, mas quem é que iria acreditar que eu estive de fato a realizar? Mas Deus disse, vamos de fato um altar edificar. A escritura diz que o altar não pode ser assim de uma pedra lapidada, esses enfeites todos que nós costumamos colocar. Que Deus é uma coisa comum, quer dizer, que Deus gosta de coisas comuns. Aí eu entrei na fila, ok? Sim, eu entrei na fila. Tinha muita gente de fato querendo encontrar Deus em algum lugar. Cada um procurando o seu próprio entendimento, quer dizer, o seu próprio altar, quer dizer, cada um querendo, de fato, se deparar com alguém para ajudar. Eu disse: na fila eu vou entrar. Aí eu até pensei, não, eu cheguei. Quando eu fui, de fato, entrar, alguém me disse: não, a fila não é cá, não, a fila termina lá, é porque carro precisa passar e a gente aqui teve que ficar. A outra parte começa lá. Aí eu disse: santo Deus, eu pegar uma fila dessa, só para eu perguntar onde é que Deus está. Mas, alguém veio me falar: posso ajudar? Eu disse: santo, que prestativo. Eu disse: olha, eu quero mesmo saber onde Deus está. Sim, porque eu não quero duvidar, não é isso não. Mas é com tanta facilidade que com Deus eu vou conversar, que eu resolvi, de fato, um altar edificar. Aí resolveram me perguntar: quanto custa? Quanto custa, de fato, para a gente terminar? Quer dizer, para consumir, quer dizer, para construir, quer dizer, para definir. É coisa assim. Aí disseram assim: olha, eu não sei se é bom nessa fila você ficar. Você já tem um Deus para conversar? Eu disse: eu já tenho um Deus para conversar, eu já tenho um Deus menino para brincar, eu já tenho até uma família sagrada para de me cuidar. Aí chegou, me convidou para sentar. Senta. Aí eu sentei, assim: se tem tudo isso, para que você vai pegar uma fila para saber onde Deus está? Deus não está onde você está a buscar? Aí eu resolvi a minha história contar. O quê? Eu disse: quando eu falar o que eu estive a realizar, logo ele vai dizer assim: pega a fila mais de 500 vezes. Não, quantos anos tem que o Brasil? Sim, do descobrimento do Brasil. Pega essa fila que você vai precisar de fazer essa penitência. É o quê? Você fez tudo isso no lugar? Aí
terminei de contar. Aí a criatura disse para mim assim: meu Deus do céu, se você gritar, pega que o bicho vai pegar, olha, eu vou lhe falar, eu sou o primeiro a levantar. Você fez tudo isso no lugar, com esse Deus que você está a conversar? Eu falei, é esse mesmo. O problema é que você sabe, né? Eu chego, vou me espalhar. Não, aqui, eu fui com minha história contar. Aí logo eu vi, o quê? A criatura, uma pedra, esteve a virar. Era o leão de Judá. Eu disse, meu Deus do céu, o leão de Judá. E uma pedra. Quando eu vi o divino, disse, eu sabia que você não ia duvidar. Eu sabia que em mim você ia confiar. Eu sabia que toda a sua história você ia contar. Eu sabia que você iria buscar Deus em todo lugar e não há ninguém para lhe enganar. Eu disse, ah, divino, eu sabia que você de fato vinha me encontrar. Me diga, o que eu estou fazendo nesse lugar? O divino então me disse, vamos esperar. Eu disse, o quê? Ele disse, já já o coiote vai chegar. Eu disse, divino, 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 não é bom eu ficar aqui, ó, a fila de gente querendo de fato entrar para com Deus encontrar. Eu não sei não, mas ele me disse, nós vamos montar acampamento nesse lugar que o coiote vai chegar. Quando eu vi o coiote. O quê? À beira-mar. Coiote à beira-mar. Eu disse, santo Deus, mas como é que o coiote pode ficar tomando brisa no lugar, enquanto o povo está a esperar pelo menos, ó, o coiote abençoar? Mas o divino me disse, aí de fato é algo que a gente não deveria. Não, se você, mas eu disse, já sei. Aí é serviço prestado, qualquer um pode realizar. Mas ser coiote no lugar, o divino me disse, ser coiote do lugar e ainda à beira-mar não é para qualquer um, não. Aí eu vi o bispado. O quê? Sabe como é bispado? Bispado chegar, era tanto bispado no lugar que eu resolvi mesmo de boa, eu resolvi me calar. Bispado passando. Eu fiquei, eu estava mesmo, estava estranhando, segui estranhando, mas o divino me disse, vamos seguir acompanhando. Aí uma eleição chegando. Eu disse, meu Deus, uma eleição chegando, uma confusão e tanta começando. Era uma confusão tão grande começando, o que eu vi até a cabeça? O que? Do Cristo Redentor sobrando. E tudo isso por quê? E tudo isso porque estiveram questionando o que aqui e o Brasil esteve de fato realizado. Não estava mais agradando, quer dizer, perdeu o comando. Por quê? Muito dinheiro lavando, muito dinheiro lavando, muito dinheiro lavando, muito dinheiro lavando, até a Santa Sé, o quê? Estiveram brigando. O quê? E rachando, e questionando, o quê? Comprando. Aí pronto, aí estiveram informando da confusão que aqui estava se passando. Tudo assim, o quê? Por debaixo do pano. A questão é que, sabe como é que é? Lei do engano. E tem, e não é que tem, aí a lei do engano. Aí o coiote foi logo falando que a coisa estava se complicando, que a polícia estava investigando, que tinha medo, o quê? De fazer parte da lista do comando, que muito bispo, o quê? Sim, sabe como é que é? Muita gente esteve de fato lá celebrando, e sabe como é que é? Muita gente elevando, e padre se formando, e sabe como é que é? A confusão aumentando, o quê? Na favela entrando, igreja edificando, uma confusão e tanta formando. Aí, o divino me disse, devemos de fato
respirar. O pior está para chegar. Eu disse, não é possível que ainda vai piorar. Mas o divino me disse, nós resolvemos de fato abusar. E entramos em conexão com o Beira-Mar. Resolvemos de fato atear fogo no lugar. Nós achamos pouco, sim. Nós achamos sobre ser coiote, viver à beira-mar. Nós ainda resolvemos de fato dar abrigo à beira-mar. Assim, beira-mar podia de fato entrar, sair a hora que desejar, podia de fato com os comparsas conversar, até miliciano beira-mar podia de fato receber. E olha que eu estou a falar do nome mesmo, beira-mar, e não Marinho do lugar. De beira-mar junto, separado. Aí beira-mar junto esteve a aproveitar de toda a mordomia, que é a... Sabe como é que é a casa paroquial esteve a lidar? E aí resolveu de fato até filho adotar. Sim, no lugar, fez lista de quem deveria beneficiar. Olha, tanto dinheiro a rolar, tanto dinheiro a rolar, tanto dinheiro a rolar. Que Deus esteve a me perguntar assim, santo Deus, esse povo precisa desse tanto de dinheiro que Beira-Mar está a enviar? Mas, eu disse para Deus assim, Senhor, o problema é que quanto mais a gente de fato estar a ganhar, mais a gente estar a desejar. Agora é que está, o que a conta esteve a chegar. Beira-Mar esteve mesmo precisando voar, ele precisava fechar, que acordo assinar. Sabe como é que é? A família estava a reclamar, dizendo que de fato as pessoas estavam a cobrar, que ele tinha mesmo que chegar lá para dar um certo respaldo, que havia uma certa confusão a se formar. Aí enviaram o sósia para lá. Sabe como é que é? Coiote foi de fato o sósia levar, o sósia por lá esteve a ficar. Engraçado mesmo é que o sistema carcerário esteve a fichar o próprio sósia do lugar para o quê? Sim, para a confusão. Para evitar mais confusão no lugar. Assim o dedo poderia colocar, e qualquer um que o dedo fosse colocar, era o mesmo Beira-Mar. Aí Deus me disse assim, santo Deus, eu nem sabia que esse era o DNA do sistema de segurança no lugar. Aí eu disse para Deus assim, olha, bandido grande tende a se criar, basta ele ter um sósia no lugar. Aí ele vai poder a boa vida levar. E cada um sabe como lidar com o próprio sistema carcerário do lugar. Aí Deus me disse, e tem sósia em todo lugar. Aí eu disse para Deus, depois que a Secretaria de Segurança Pública virou de fato briga para a política ostentar, de tudo há. Tem até delegado que sabe fichar, o quê? Que sabe fichar criança beira-mar, somente para de fato lucrar. E nesse caso, beira-mar é a cor marítima, quer dizer, marinha, é água marinha no mar. E tudo isso de fato para se beneficiar. Quando ele sabia que criança não podia trabalhar, muito menos viver a traficar, levando, o quê? Sendo leve e traz no lugar, ele resolveu fichar para o dele também ganhar. Nesse caso, amando, o quê? Sabe como é que é? Casado com Beira-Mar, que Beira-Mar disse assim, olha, nesse caso, costurado. Beira-Mar disse assim, olha, eles estão muito folgados. Estão, de fato, sabe como é que é? Passando para todo lado. Não estão, de fato, fazendo um trabalho honrado. Eles têm que pagar. Tem que nos dar um trocado. Vão, de fato, fazer o fichário dos televisionados. Astros de direito, de fato. E vamos colocar um montante encontrado. Aí abriram um tal de fichário. Logo a direção. O quê?
sabe como é que é água marinha. Logo a direção, o quê? Resolveu reclamar um bocado. Falando que era preciso, de fato, tirar o fechado, desconsiderar o fechado, arrancar o fechado, que está ficando complicado, bebê. Mas o delegado mandou um recado claro. Logo disse: não vamos, de fato, anular, nem tirar, nem descartar fichário. Todos serão fichados e com o montante encontrado. E até, de fato, o dinheiro será considerado. Nós não vamos, de fato, ficar fazendo trabalho errado para dar boa vida a quem mal foi criado. Olha, a confusão tomou um certo assim espaço indesejado, que foi preciso, de fato colocar o delegado no judiciário. Sim, levantar queixa de direito de fato, até um processo foi de fato considerado dizendo que ele estava violando o contrato. Mas como é que delegado pode ter contrato? Sim, contrato extra de trabalho se ele ainda está no cargo, como secretário. Aí fica complicado. Mas como a gente precisava de fato ter respaldo, sim, para poder barrar o delegado, mas isso não ficou assim muito claro não. Ok? Aí foi de fato consultar o bispado. Sim, para dar, sabe como é que é falar assim, aquele acordo com o delegado, o bispado, para Beira-Mar não ficar do lado. Aí Beira-Mar mandou um recado claro. O quê? Mandou atingir um alvo. O quê? Abriu de fato uma espécie de buraco. O quê? É um acordo firmado. É assim. É como você de fato pagar e o imposto ali já ficar. Aí funcionava assim, quando de fato o dinheiro era depositado ali do governo do estado, um certo valor do federalizado até o municipalizado, uma parte já era de fato colocada. O quê? Para os donos do tráfico. Mas aí, nesse caso, como a gente resolveu de fato ficar folgado, a gente foi fichar o tal do delegado, colocar o nome dele ali no judiciário, achando que poderia de fato tomar o espaço. Aí quando caiu lá o montante, o buraco, aí foram reclamar. O quê? Com o proprietário, aquele que de fato trabalhava com o dinheiro que era depositado, que fazia o serviço contábil. Mas esse logo disse, olha, ou eu pego o dinheiro e transfiro para o lugar onde ele esteve a me falar, ou com toda certeza toda a minha família ele vai executar. Vocês resolveram desconsiderar quem de fato é o dono do lugar. Vocês resolveram abusar. Colocaram de fato miliciano para trabalhar. Vocês deram até arma para miliciano usar. Uma guerra vocês resolveram levantar. E agora vocês querem que eu, de fato, vá comprar briga com quem de fato esteve a começar essa guerra, quer dizer, essa soberania no lugar. Aí resolveram mais uma vez chamar, sim, o bispado do lugar, para solicitar que de fato o montante não fosse assim todo desconsiderado, que havia uma dificuldade, sabe como é que é de administrar, que os credores iriam reclamar, blá. Mas ele disse, não devolvo um centavo para o lugar. É todo o dinheiro que eles estiveram a me roubar, passando de fato droga para todo lugar, desconsiderando a quantia que eles tinham que me pagar. Aí a direção resolveu de fato argumentar com o governo do estado do lugar, pedindo para o governo do estado depositar a quantia que Beira-Mar esteve de fato a retirar. O governo do estado, com medo do que Beira-Mar poderia realizar, resolveu de fato o dinheiro chegar a pegar. Tomou até emprestado.
Tomou até emprestado, porque era uma quantia considerável. Tomou emprestado, assim, no fundo armado. E mandou, de fato, depositar lá. O problema é que dinheiro deixa rabo. Sim, tinha que ser, de fato, assinado. O que ainda tinha que constar o nome do delegado. Sim, foi acordado. Tinha que constar o nome do delegado para o delegado, de fato, se sustentar no cargo. Daí em diante tudo ficou muito fácil. Tudo ficou muito fácil. Todo aquele que de fato subia no espaço, quer dizer, subia no pedaço, quer dizer, todo aquele que de fato era colocado como queridinho, era fichado pelo delegado. O homem não era fácil, não. O homem não era fácil, não. O homem dizia logo, olha, se de fato estiver contratado, vai ter que ser fichado. Tem ligação com o tráfico? Aí pronto, mandava logo o quê? Levantar. A direção mandava, olha, foi fulano de tal que esteve de fato a indicar e veio de tal lugar lá. O fichado todinho, curricular. Estava de quem? A direção. Sabe como é que é? Água Marinha estava, de fato, a idolatrar, colocando como celebridade no lugar. Uma ficha extensa. Tem tudo lá. Tudo lá. O pior, de fato, é a gente aceitar. É a gente aceitar que os queridinhos, sim, os queridinhos do lugar, vinham apadrinhados com quem de fato, olha, era muito complicado. Tudo assim muito bem organizado. Tudo muito bem organizado. Sabe como é que é? Porque a gente precisava mesmo ser sustentado. Mas o povo ficou assim cansado. Não, o povo ficou cansado. Os queridinhos, eles perderam assim um certo teor de privilegiado. O quê? Arrotaram um bocado, sabe? Ficaram distante mesmo. Distante daquilo que era tanto quanto razoável. Ninguém via mais queridinho. Sim, ali, no lugar que era de fato considerado, ninguém via mais queridinho. Queridinho resolveu mudar de espaço, e aí pronto, era conquista, e era aquela confusão. E aí foi só. A questão é que muito tempo tá, de televisão, muito tempo. Isso passou a ser de fato promoção. A questão é que a gente chega a uma determinada situação que a gente precisa de fato gritar. O quê? Se gritar, pega ladrão. Mas aí, o delegado de plantão, esse sim, esse gostava de confusão. Oxe, batia logo. O que batia legal. Falava logo, ó. Aqui, de fato, está. Eu não sei não, estou a desconfiar que eles estão a tramar. Eu penso que eles querem te derrubar. Sabe como é que é? O PP em todo lugar. O PP em todo lugar, o PP em todo lugar, o PP em todo lugar. Mas delegado de plantão a informar logo. Oxe! Logo, de fato, o titular esteve. O quê? Esteve mais uma vez junto a chegar. E aí colocou a direção. O quê? Resolveu, de fato, mais uma vez, o quê? A direção, de fato, desovar. Sabe como é que é? Quando a gente resolve desovar a direção do lugar, o quê? Até a direção tiveram que mudar. Aí é uma tal de dança de cadeira, o quê? E com medo da mudança de fato chegar. Sabe como é que é a estrutura celular, uma tal de mudança de cadeira aqui, gente não gostar e muda daqui, até Daniel, o quê? Até esse esteve a sobrar e nem teve direito de reclamar. Foi uma mudança de cadeira. Aqueles queridinhos que o tempo todo estavam no ar, ali como celebridade no ar, tiveram que se assentar no fundo do mar. Quando eles resolveram de fato assentar, o que para o delegado agradar. Aí mais uma vez uma confusão. O quê? Sabe como é que é? Titular não é fácil, não. Titular não é fácil, não. Ele não colocou o seu nome lá, sim, o PP em todo lugar. Se de fato ele não soubesse lidar. Aí o titular chegou e disse para o que estava plantonado, disse, olha, pegue um de fato para lhe sustentar.
Coloque ele para vigiar os folgados do lugar. Eles gostam de se beneficiar. Ó, pegue alguém que sabe de fato junto chegar. E se for preciso, até lá, de fato, ele entrar para confrontar. Os folgados nós não vamos nunca mais deixar se criar. Aí aquela turma, o quê? Sim, aquela turma que logo esteve a chegar, junto com o Beira-Mar, onde a água marinha o tempo todo esteve a celebrar, essa turma logo, o quê? O plantionista, o que gostava de plantionar, esse soube pegar, o quê? Um brutamonte no lugar que um dia lá esteve a entrar, o que fez questão de chegar e honrar, o que ainda tinha, o que... Sabe como é que é? Com comandante militar. O quê? O que ele sustentar? Entrou lá no lugar, mas deu uma coça. O quê? Deu uma coça. Naquele que eu estava o tempo todo, que notícia? A espalhar, dizendo que o plantonista estava de fato a desfalcar, que não deve, mas deu uma coça tão grande que foi preciso, de fato, até um boletim de ocorrência tirar. E até queixa, o quê? Foi obrigado, de fato, a colocar ali, o quê? Sim, tinha que colocar, sabe como é que é? O comandante militar estava lá, esse também tinha, o quê? Tinha que também, queixa ali, teve que queixa registrar, bebê, com medo do brutamonte matar. Mas aí, casa abafar. Um dia, depois que achou que estava assim bem sustentado, porque tinha levantado queixa, sabe como é que é do tal do delegado? Resolveu de fato falar com o secretário. O secretário ali bem preparado mesmo. Logo disse para ele assim, olha, eu lhe tiro do cargo. Se você continuar, de fato, comprando briga com o meu delegado, eu lhe tiro do cargo. Ou você, de fato, aceita o acordo e ainda, de fato, pagar dobrado. Ele é que foi prejudicado. Eu vou lhe tirar do cargo. Eu tenho poder. Eu tenho poder de Estado. O resultado disso... é que ele teve que, de fato, pagar o delegado. O que o delegado teve que, de fato, ser. Sabe como é que é? Recompensado. Sabe como é que é? Estava sendo prejudicado, noticiário falso, tudo assim muito abafado. Aí pagou. Aí passou um tempo. Aí o caso abafou. Aí... disseram que ele mudou, sim, aquele que apanhou mudou, saiu de fato do televisor e para um outro passou. A questão é que a situação só complicou. Sim, porque sabe como é que a Record chegou? Quando a Record chegou, e vamos dizer, o título público assim, de um certo modo até agradou. Mas aí logo, o quê? Logo, de fato, o caso... Não, ali todo mundo se juntou, aí elegeu até governador, e aí a confusão começou, quer dizer, descomeçou, tudo se assentou. A questão é que a gente sabe de fato jogar merda no ventilador. Todas as vezes é assim, todas as vezes. Quando a gente precisa mesmo desviar, atenção, a gente sabe que a gente precisa desovar um aqui, outro acolá. Aí a gente levanta a cortina de fumaça. Muitas vezes a gente esteve a usar celebridade no lugar. Mas a questão é que celebridade deixou de importar. Olha, gente, eu tenho que falar. Não existe mais essa história de celebridade chamar atenção. Não existe mais essa história. Tudo isso é fachada, ultrapassada, e eles ainda não conseguiram atentar que ninguém não está nem aí se de fato alguém vai um prêmio ganhar, ou se de fato vão coroar o jornal do lugar, se de fato a novela vai de fato despontar, se aqui o Oscar vai chegar. Isso é apenas fantasia para esse povo que ainda não consegue sair ali do seu mundo celular, enxergar.
Essa fase da gente, de fato, gostar de capricho contigo no lugar, esteve a acabar. Nem a Veja mais é notícia. Não, nem a Veja mais tem credibilidade. Há muito tempo o Isto É deixou de ser algo que o povo iria importar. Tudo isso tivemos a banalizar. É de tal forma que a gente não está nem aí, a gente não acredita. A gente não acredita nessa desdita de vida, quer dizer, nessas notícias. Olha, eles podem de fato, dinheiro rodar. Enricar quem é aqui, cada um desejar, porque tem os queridinhos do lugar, que ali eles vão enricar para de fato tentar o povo manipular, mas isso esteve a passar, Olha, se de fato celebridade A, aqui está no auge no lugar, disser para o povo votar, o povo não vai votar porque ela está a falar, o povo vai votar em quem desejar. Isso não quer dizer que vai, de fato, de vez em quando a música dela escutar e dançar. Mas não tem credibilidade. É isso que essas pessoas ainda não conseguiram atinar. Elas não valem nada no lugar. Não tem poder de comandar, não. Não tem voto de cabresto, mas não. Sabe? O povo não está nem aí. Muitos não querem nem mais votar. Outros vão lá porque acham que é importante. De fato, tirar. Tem medo da lei mudar e de algum modo prejudicar. Outros ainda pensam assim, não, eu preciso de fato da minha cidadania. Eu tenho que conquistar. Mas se peneirar mesmo, essa onda vai passar. E essa onda só existe porque o tempo todo, os meios de comunicação estão a bancar, fazendo essa lavagem cerebral, que é importante votar, BBB, bababá, bababá, bababá. No dia que os meios de comunicação, eles chegaram ao verdadeiro patamar, de ser assim, enxergar a condição de nada no lugar, aí eles vão ver mesmo o quão é inútil. Sim, o quão é inútil a gente querer uma democracia, a gente empurrar. Porque saiu do ar, acabou. Ó, vamos ficcionar. Sim, vamos ficcionar. Se de fato hoje passasse uma semana, sem de fato essa onda que os meios de comunicação estão todo dia falando de candidato aqui, ninguém vai falar. Outros assuntos vão chegar. E quando eu digo ninguém, é de fato a massa. Porque as pessoas comentam aquilo que está a enxergar. Comenta aqui, comenta. Isso não quer dizer que as pessoas estão a importar, não. Não quer dizer que elas estão a importar, não. A mente, ela costuma se comportar de uma maneira que a gente não consegue alcançar. A mente, ela consegue, assim, descartar com muita rapidez aquilo que não vai interessar. É por isso mesmo que a gente costuma cansar. Quando colocamos alguma coisa ali no ar, sim, quer, de fato, todo mundo estar a comentar. Chega na fila, não tem o que falar, vai falar daquilo. Vai falar daquilo que está comentando. Saiu dali, pronto. O assunto vai ficar lá. É por isso que aqui esteve a se normalizar mesmo. A se normalizar a criminalidade no lugar. Porque os meios de comunicação, eles tinham um poder. O poder ali de nos mostrar aquilo que estava a passar. E quando os meios de comunicação, eles souberam de fato ali trazer a notícia e ao mesmo tempo costurar roupa para nos dominar, isso teve peso. Aí esteve, de fato, a moldar o meio de comunicação, cada um esteve a moldar o seu próprio jeito. E aí, de fato, uma audiência conquistar. Porque cada um soube moldar a roupa. Mas com o tempo a passar,
e eles estiveram de fato a se juntar ali, a misturar de uma maneira tal que perderam a identidade. Perderam a identidade no lugar. A roupa esteve de fato a esgarçar, perdeu a visibilidade, a credibilidade. A internet esteve a chegar, é muita notícia a se espalhar e é com tanta velocidade que a mente passou a descartar, que a própria mente esteve a cansar. Nós temos virilidade de mente cansada. Aí resolvemos de fato usar o nome, sim, e é até desagradável falar depressão. É porque nós temos vida. A vida, a força, a virilidade está em nós, mas a mente está cansada. A mente teve que trabalhar o tempo todo para descartar. Descartar ali inutilidade. Aí você sai para trabalhar. Você olha, está cansado. É a mesmice todos os dias quando você chega em casa e quer de fato ali se informar, quer de fato ali a televisão até ligar ali, ver alguma coisa. Todos os dias é a mesma coisa. Vai sair uma novela, vai entrar outra, vai um programa e outro. É tudo igual. Ser pensante significa de fato a necessidade de descobrir, dos sentidos usar, de você de fato ter necessidade de pensar, mas todos os dias, a mesma coisa, no mesmo lugar e ainda no mesmo horário. A mente esteve a cansar numa velocidade que a gente não consegue mesmo explicar. Porque a banalidade das coisas ali, a criminalidade ali o tempo todo a rodar, você vai de fato sentindo aquela pressão. Aí a mente passou o tempo todo a descartar, mas aquela pressão está tão grande que a mente não tem mais força para o negativismo descartar, não. E o negativismo esteve a morar, fez morada. Aí você passou de fato a ficar assim, sob pressão. É como de fato a sentinela o tempo todo vigiar sem poder descansar. É nesse estado que nós estamos de fato a ficar. Imagine você agora chegar no tempo, sim, da esperança que você vai votar, acreditando que de fato não, o amanhã vai chegar. E você sentar e de fato ver que são os mesmos trastes. Imagine a pressão. Imagina a pressão. É como de fato você chegar da caverna, você sair, conquistar um espaço e ali ou você vai de fato lutar, sim, com bichos ali que estão ali em todo lugar, vermes a se apresentar, ou você de fato para a caverna voltar com rato e morcego e os vermes vão lhe acompanhar. Você não tem saída. E é nisso que a televisão o tempo todo, a televisão enquanto meio maior de comunicação, que engloba todos os outros, ela é dona de tudo. A televisão o tempo todo, de fato, a patrocinar, lhe mostrar, e você sem saída. É um colapso. E se você entrar na igreja para rezar, você não encontra saída também lá não. Porque a mente, olha aqui, a mente sabe. Imagine de fato tudo isso a se passar e com a pressão sanguínea que a gente não está a considerar. Imagine de fato, quando essa pressão sanguínea se alimentar dos vermes, o quê? Santo que estão, de fato, feito vida a passar. E que a gente ainda não tem a coragem de assimilar enquanto verdade do lugar. Porque o sistema público não tem mesmo como tratar
Mas uma hora, ó, vou usar até um ditado popular. A zorra vai estourar. É ditado popular, assim, a gente costuma falar. E essa zorra vai estourar. Eu sinto muito mesmo ter que usar esse ditado assim. Eu não gosto mesmo dessas expressões, não. Mas uma hora a gente não vai ter mais como barrar, a gente não vai ter como justificar. A gente vai ter que encarar a realidade. Os nossos ossos, eles vão de fato, ó, ficar com dificuldade, vão de fato precisar de tratamento. A gente vai ter que buscar um tratamento, é cálcio, seja lá o que for, alguém que possa de fato nos tratar. Ó, a nossa consistência óssea vai precisar. O nosso sistema nervoso vai precisar se medicar. O aparelho reprodutivo, a gente vai ter que encontrar uma maneira dele ali, ó, funcionar. Mas é sem prejudicar, porque parir por parir não é bom para ninguém em nenhum lugar. Imagine de fato se o aparelho reprodutivo ele ressecar. E a gente tem uma dificuldade enorme de lidar. Ser seco no lugar, minha gente. Vamos lembrar de Sara. Sim, a esposa de Abraão. Seca. Imagine de fato você ali, sem compreender, isso vai estar lá, sem ser seca. Porque eles resolveram de fato tripudiar, desconsiderando o perigo que é a gente manipular coisas que a gente não tem noção de como barrar. Imagine o tempo todo você costurar sujeira. Isso não é ficção, não. Quando eu trago Sara, eu trago toda a história de Abraão. É o Deus da antecipação que nos traz a informação para a gente saber lidar com a situação. Prevenção. Prevenção. E aí sim você vai fazer o quê? Vai pegar caixão, não vai saber labutar com a situação, vai denegrir ainda mais a situação. Olha, Deus sempre me pede, de fato, para usar de razão. E usar de razão, assim, não posso dizer que é fácil, não. Eu sei que a gente muitas vezes precisa da dispersão, mas o problema é que a gente não está conseguindo, não. Mas o ser humano, ele tem uma coisa que é indispensável. O ser humano precisa de entender o limite para viver. Se é assim, ele não consegue fazer tudo, mas ele vai fazer. Pode crer. Ele vai matar e não vai se importar em morrer. Porque o limite ele não estará a ver. E foi isso que eles tiveram a fazer. Imagine de fato a gente colocar uma geração toda, sim, YZ, uma geração que é especial. Especial em quê? Especial foram aqueles que souberam pensar, sentir e agir e deixar um mundo lindo para a gente de fato, ó, construir. Esses foram de fato os excelentes. Nós somos os dementes. Os excelentes deixaram lá o caminho para a gente usar. A gente preferiu de fato, ó, viver alheio no lugar. Olha, não pensar custa caro. É a pergunta. Quanto custa? Ah, custa caro. Custa muito caro. Sabe como é que é? Custo-benefício. Viver com a sabedoria que Deus esteve a conceder
caro nem barato. É o limite do razoável. E se é assim, deixamos aqui o nosso recado. Eu sinto muito, minha gente. Eu sinto muito mesmo. A questão é que o mundo precisa de fato ser encarado de um modo razoável. E tudo está ligado. Porque à medida que o tempo foi passando, a gente foi criando de fato mecanismo, coisas, situações para a gente continuar a se beneficiar. A gente não esteve a se importar se era criança, se era idoso, se era adulto, se era velhinho, a gente não quis saber não. A gente esteve de fato a decolar. Quem viesse de fato. E aí, o resultado é que a gente criou uma situação que não há limite não. Não há limite não. A gente derrubou a legislação, a gente não criou nenhum tipo de conexão com aquilo que poderia ser a jurisdição. É tudo assim. É vala para todo lado. A gente foi, de fato, ficando de boa. E aí, juiz ostentado, potentado, secretariado. Aí, colocando a soberania no judiciário. Fica complicado. Mas a gente sabe o tempo todo espezinhar. A gente sabe, de fato, espezinhar juiz e delegado quando assim é conveniente para os fatos. Então, fica complicado. Eu estou aqui dando apenas o meu recado. Obrigado, bom dia, assim é necessário.